Bom, vamos continuar então com o tópico 13, né? A gente, a gente vai finalizar. Nós estamos, na verdade, estamos quase finalizando, né? Mas só finalizar o tópico a gente encerra, né? A gente não vai chegar ainda, talvez uns 20 minutos só, né? É mais só 4 slides. Bom, então eu tinha falado, deixa eu ver se eu pus para gravar. Está gravando. Bom, eu tinha falado como essas curvas, né, de progresso da doença, de certa forma, eles servem para prever a evolução da doença a partir de um determinado ponto em que se chegou, né? Em que você avaliou e obteve uma determinada quantidade de doença baseado na curva, né? Que tem como você pode ter curvas diferentes representando a mesma doença, mas com o mesmo grau de inclinação, que eu chamei grau de inclinação, né? Com o mesmo paralelismo, né? Então isso significa que a partir de determinado ponto, vocês têm aquela mesma inclinação ao grau de paralelismo, né? Como eu mostrei na sessão anterior, você vai ter uma certa expectativa razoável aí de acerto, né? De doença no final do ciclo, né? Da cultura. Bom, então, a partir então, dessa curva de progresso da doença, a gente prevê nível de doença, né? E são, evidente, avaliadas estratégias de controle, né? Bom, aqui a gente avalia a doença, aí você tem que correlacionar com danos depois, né? O que eu falo depois, você avalia a doença, obtém a curva e em cada parcela você obtém a produção, né? Então, vamos imaginar um esquema experimental, né? Que como é que a gente reproduz diferentes curvas de doença ou diferentes evoluções? Eu posso, por exemplo, vamos pegar para a ferrugem asiática, que é uma doença que eu posso ter uma parcela que eu não faço nenhuma aplicação de fungicida. Então, se for num ano de ambiente favorável, eu vou ter o grau máximo né, depende do potencial de inóculo. Se tem uma parcela experimental no meio de uma lavoura e eu planto depois, uma situação, então tem como você colocar uma situação de extrema favorabilidade para a doença, né? Bom, então essa planta, vamos dizer assim, a testemunha sem aplicação, sem fungicida, seria, eu vou obter uma curva de progresso, né? É claro que aí eu vou aumentando, né, gradativamente, uma aplicação, né, durante o ciclo da soja, uma, duas, três, etc. Quer dizer, claro, quanto mais aplicações, eu vou tender para a aplicação, para o controle químico total, né, em que eu tenha, aí, sei lá, pelo menos uma aplicação por semana, né, então, aí seria o padrão, vamos dizer assim, positivo, né? Então, você tem um padrão, aí você tem uma escala intermediária. Então, dessa forma, eu posso ter e obter aí 10 tratamentos, né? Com diferentes níveis com diferentes curvas, né? Mas essas curvas é para ter o mesmo paralelismo, o mesmo grau de inclinação, né? E aí, depois, em cada parcela desse eu vou colher, né? E tem como, então, você estabelecer aí para cada grau de doença, né, a expectativa de dano, né? Ou para cada área de curva de progresso da doença. Quer dizer, é útil, quando eu falar sobre a curva, eu tenho que examinar, esperar para obter, eu tenho que esperar a epidemia completa, mas a utilidade desses dados é pegar determinado ponto que eu estou medindo, né, numa fase aí anterior, e já prever o grau de doença que eu vou obter, né, no final do ciclo, se houver condição favorável, e o grau de perda também, né? Então, isso tudo é feito, tem métodos matemáticos para isso, que não dá para, ele é com os matemáticos, mas do ponto de vista do fitopatologista, a gente vai montar o experimento, provocar a doença e medir a produção, para depois você obter as equações, os parâmetros, né, que eu vou utilizar depois para me prever, né? Ter uma expectativa de previsão, então. Bom, a gente tem duas classes de doenças, né? A de juros simples e a de juros compostos.
A de juros simples, basicamente, são as doenças monocíclicas, e as de juros compostos são as doenças policíclicas. Bom, a ideia, por que está chamando de juros simples e juros compostos? Porque é a mesma ideia do juro simples e juro composto mesmo, né? O que é um juro simples? Você coloca lá o dinheiro numa determinada instituição financeira e o capital, a cada mês, o capital, ele calcula aí 10% de renda sobre aquele capital, né? O capital inicial que você colocou lá. Então, esse é o juro simples. O juro composto, você coloca lá, é o da poupança, por exemplo, né? Então, você coloca lá R$ 100, né? No primeiro mês, ele joga 10%, calcula, então dá R$ 10, né? Aí ele integraliza aquele juro no capital, de modo que no mês subsequente eu vou calcular não sobre o capital inicial, sobre o capital inicial mais o juro 1 também. Então, a cada mês, o juro é integralizado, então é chamado juro composto. Então, essa é a mesma ideia, se a gente verificar direitinho, das doenças monocíclicas e doenças policíclicas, tá? Então, a doença de juros simples, porque a doença sempre vai ser obtida do inóculo inicial, né? Durante todo o ciclo, as doenças que eventualmente aparecerem sequencialmente seria, na verdade, a partir do inóculo inicial, lá no início da safra, né? Enquanto as doenças de juro composto, né? Plantas infectadas, no ciclo serviria de fonte de inóculo, aquela mesma do capital sendo integralizado com o juro, né? Então, a cada ciclo de doença, você aumenta o inóculo e aquele inóculo vai formar novo inóculo, vai servir para formar. Então, é a mesma ideia realmente do juro composto, né? Bom, então é isso, a gente finaliza aqui a nosso tópico 13, né? Então, bom final de semana para vocês. Até semana que vem, moçada. Até semana que vem, Silvano. Até mais. Falou, até mais.